Olá, pessoal. Então vamos seguir o nosso estudo sobre as ligações químicas e vamos seguir falando sobre as suas características. A gente já falou sobre ligação polar, ligação covalente polar e ligação covalente apolar. A ligação covalente polar é aquela que envolve, a ligação entre dois átomos que não são iguais, porque sempre vai haver uma diferença de eletronegatividade e que um deles vai tender a atrair o par de elétrons para mais próximo dele, deixando o outro com uma carga parcialmente negativa. Tá? Isso a gente não está falando ainda de polaridade de moléculas, de substâncias, por exemplo, a água polar, o óleo apolar. Nós estamos falando de polaridade de ligação. Isso nem sempre vai estar ligado à polaridade da molécula, mas isso a gente vai ver na próxima aula. Nessa aula a gente vai falar sobre a força da ligação. Se essa ligação é forte, se ela é facilmente rompida, e além disso falar do comprimento de ligação. Bom, por que é importante a gente entender essas características? Porque nós conhecendo a ligação entre dois elementos, não vai interferir se, por exemplo, carbono ligado ao oxigênio. Não vai interferir se esse oxigênio está ligado a um hidrogênio, no caso, por exemplo, de um álcool, ou se esse oxigênio está ligado a outro carbono, por exemplo, no exemplo de um éter, E porque a característica da ligação CO pouco vai variar dependendo do ambiente químico. E isso é tão importante que faz com que, se a gente conhecer as ligações em moléculas mais simples, a gente possa extrapolar para estruturas extremamente complexas, como a dupla hélice do nosso DNA. E isso porque a gente estuda ligações, menores, em estruturas menores, mais simples, e isso vai levar essas características para estruturas mais complexas. Então é assim que a gente consegue estudar, por exemplo, o DNA. Então, o que é a força de uma ligação? Ela é medida por sua energia de dissociação. Primeiro, vamos entender o que quer dizer esse gráfico, tá? Então, aqui eu teria dois átomos distantes, então tá aqui. Dois átomos que estão isolados, eles não sentem atração um pelo outro. Conforme eu vou aproximando, vamos imaginar que seja dois átomos de hidrogênio. Conforme eu vou aproximando, o núcleo deste aqui atrai o elétron deste aqui. O núcleo deste aqui atrai o elétron deste aqui. Então, isso vai ocorrer uma atração mútua. Então, a energia vai diminuindo, porque eles vão se estabilizando. Então, a energia deles dissociado é uma energia maior, tanto que está aqui, ó, a energia cresce nesse sentido. Então, vai diminuindo a energia. E essa energia vai diminuindo até que chega um ponto que os átomos estão ligados. Eles estão próximos o suficiente, que é o comprimento da ligação. Mas aqui a gente está falando de força. Se eu seguir aproximando, vai chegar um momento em que a atração núcleo-elétron já não vai ser tão notória quanto a repulsão entre os dois núcleos, porque eles estão tão próximos que os dois núcleos começam a se repelir. E aí a energia sobe abruptamente. Então, ou seja, existe um mínimo de distância que é o ideal para a ligação química. Este poço de energia potencial aqui, que eu estou falando, é a energia que eu preciso dar para quebrar essa ligação. Porque o que acontece no momento que eu quebro? Eles voltam para um estado de energia como eles estivessem isolados. Se eu estabilizei aqueles dois átomos quando eles se ligaram, para eu separar eu tenho que dar energia igual à energia que foi liberada quando eles se aproximaram. Tranquilo? E aí nós temos, por exemplo, uma
ligação fraca vai ter um poço mais baixo, menos baixo, do que um poço de uma ligação forte, porque aqui essa diferença de energia do estado deles isolado para o estado deles ligado é maior. Então isso é a energia de ligação, de dissociação, é a energia necessária para eu dissociar dois átomos de forma heterolítica. O que é a forma heterolítica ou homolítica? Desculpa, eu falei heterolítica, mas é homolítica. A homolítica é quando um dos elétrons, aqui eu tenho um par de elétrons que liga o átomo hidrogênio ao átomo cloro. A quebra homolítica é que um elétron da dupla desse par de elétrons fica com hidrogênio e o outro elétron fica com cloro, ficando eles nessa forma de radicais. O que são radicais? Espécies que têm um elétron desemparelhado. Então, o que vai acontecer? Um dos elétrons vem para o hidrogênio, o outro elétron vai com outro hidrogênio. A quebra heterolítica é quando o par de elétrons fica com um cloro, por exemplo, nessa ligação, e o hidrogênio sai sem nada. Essa é a quebra heterolítica. Bom, a ligação conhecida mais forte é a do monóxido de carbono, COO, com energia de dissociação de 1 ponto, né? É 1000 kJ por mol, enquanto a ligação mais fraca é entre dois átomos de iodo, tá? Que é 139. E isso faz bastante sentido até pelo tamanho dos átomos, né? Por quê? Porque a atração entre o núcleo e elétron do iodo é menor. Então, isso já é um indício. Bom, então, o que eu quero que fique claro para vocês? Que a energia de dissociação, né, ela vai ser maior, né, para algumas ligações e menor para algumas ligações. Que isso está associado à quebra homolítica, que é quando cada um das espécies que estão compartilhando os elétrons sai com um dos elétrons do par, né? Que estava sendo compartilhado. E isso pode ser característico de uma ligação forte ou de uma ligação fraca. E isso vai depender também da distância internuclear. Então aqui tem algumas tabelas, né? Então o que a gente pode dizer? Que a força de uma ligação vai depender, primeiro, da ordem de ligação. Então aqui, ó, se eu pegar os elementos, tá, do segundo período, nitrogênio, família 15, oxigênio, família 16 e flúor da família 17, tá? Aqui eu vou ter uma ligação simples, uma dupla e uma tripla. A ordem de ligação é o número de ligações que estão ocorrendo. Isso aqui é de ordem 1, ordem 2, ordem 3. Conforme eu aumento a ordem da ligação, eu aumento a força que eu preciso dar para quebrar a ligação, porque ela se torna uma ligação mais resistente. Tá? Uma questão dessa questão que eu posso falar sobre a ordem de ligação é o seguinte. A ligação tripla, ela não é o triplo de uma ligação simples. Se eu pegar essa daqui, daria 1020 e poucos kJ para quebrar se eu pegasse 3 ligações dessa. E a gente pode ver que a tripla, ela é 837. E isso tem a ver com os orbitais envolvidos nessa ligação. Tá? Então, primeiro, a ordem de ligação ela diz a força necessária para te quebrar ela. Então, ou seja, uma ligação mais forte é uma ligação tripla, quanto comparado com uma dupla, que é mais forte que uma simples. Mas a tripla não é 3 vezes mais forte que a simples. Tranquilo? E isso, a explicação é justamente por causa dos orbitais envolvidos. Então, aqui eu tenho a ordem de ligação, a ligação em 3 elementos diferentes do mesmo período, e aqui eu tenho ordem de ligação entre o mesmo elemento, tá? E o que vai diferenciar isso é justamente o tipo de orbital envolvido.
Outra questão que vai fazer com que uma ligação seja mais forte ou mais fraca é a presença ou não de ressonância. A ligação simples é 348 kJ para eu quebrar carbono-carbono. Né? Já uma ligação dupla é 612, não é bem o dobro, mas é quase o dobro de uma ligação simples. Mas a ligação dupla, pode ver aqui, ó, que ela é pontilhada embaixo. A ligação dupla é 518. Ela é menor do que a dupla, mas é maior do que a simples. Então, a ressonância, ela é uma forma de estabilização da ligação. E se ela é uma ligação mais estável, menor potencial, então maior energia que eu tenho que dar para romper aquela ligação. Tranquilo? A presença de pares isolados. Então, os pares isolados, né, causam uma repulsão entre essas espécies. Então, o que a gente pode observar é que a ligação entre dois átomos de flúor é mais fraca do que dois átomos de hidrogênio. E a justificativa disso, vamos pensar, esse aqui só tem o primeiro nível. Então, os elétrons aqui estão diretamente atraídos pelo núcleo. Aqui tem o primeiro e segundo nível, mas tem mais prótons no núcleo, então a atração teria que ser grande. Só que, como ele tem tantos elétrons na volta aqui, acaba que esses elétrons se repelem com esse aqui, então fazendo com que essa ligação seja mais fraca. Então, já vimos três: ordem de ligação, presença de ressonância e a presença de pares isolados. E a última, né, é o raio atômico. O que vai acontecer? Vamos comparar aqui os elementos da família 17. Flúor, cloro, bromo e iodo. Exatamente nessa ordem. Flúor, cloro, bromo e iodo. E aí nós podemos observar o quê? Que a energia para a dissociação vai diminuindo conforme aumenta o raio. E isso é bem lógico quando a gente está falando da atração que aquele núcleo faz pelos elétrons da sua camada de valência. Elas estão muito distantes. Né? Então, essa ligação é facilmente rompida, né? Pelo menos tem uma energia menor, até porque essa espécie consegue estabilizar facilmente esse par de elétrons, porque é um átomo grande. Esse elétron, né? Desempara elétron. Então, o raio atômico ele vai interferir negativamente. Quanto maior o raio, mais fraca é a ligação. Então, está aqui um resumo. Ordem de ligação. A tripla é mais forte que a dupla, que é mais forte que a simples. A presença de ressonância. A ressonância ela dá um caráter de dupla para uma ligação. Ela não é tão forte quanto a dupla, mas nem tão fraca quanto a simples, ela é intermediária. A presença de pares isolados, no caso do flúor, e o raio atômico, quanto maior o raio, no caso do iodo, que é bem maior que o do flúor, e por isso que a ligação ela é mais fraca. É necessário uma menor energia para romper. E a gente pode falar do comprimento da ligação. O comprimento de ligação é a distância entre os dois núcleos ligados. Então, é bem óbvio isso, né? Um átomo que é grande, né? A distância entre o núcleo e a sua eletrosfera, né? O final da sua eletrosfera, a sua camada de valência, que é o raio atômico, é muito grande. Né? E como o outro átomo vai estar dali para diante, então a aproximação é impedida. Logo, o flúor tem o comprimento de ligação de 142, enquanto o iodo tem de 268. E isso porque o iodo é muito mais pesado, então átomos mais pesados têm maior comprimento de ligação. Átomos mais leves têm um menor comprimento. E isso está diretamente relacionado com o raio atômico. E quando eu vou comparar elementos diferentes, eu vou precisar comparar, claro, o raio, a soma dos raios individuais. Enfim, o comprimento de ligação diminui com o aumento da ordem de ligação. Isso eu já tinha falado para vocês quando eu fui iniciar o conteúdo de ressonância. O que acontece? Quando eu falei que da ligação do carboxilato era C-O, CO, CO. Por que eu sei que não existe uma dupla e duas simples? E sim, existe 3 ligações intermediárias.
porque o comprimento de ligação é que acabou mostrando experimentalmente isso. Porque a ligação dupla ela é mais curta do que a ligação simples, ou a ligação simples é mais longa. E a ligação de ressonância ela é intermediária. Eu já tinha falado disso. Então, o comprimento de ligação está diretamente relacionado à ordem. Então, por exemplo, se eu falar aqui, ó, da ligação CC é 159 picômetros. Desculpa, 154. A ligação dupla, 134. Olha como já diminuiu 20 picômetros. E a tripla é 120. Então, vai diminuindo conforme vai aumentando a ordem da ligação. E o que eu tinha falado, né? Quando eu tenho átomos diferentes, né, o comprimento de ligação vai ser a soma dos raios covalentes de cada um. O raio covalente ele é determinado a partir da substância simples. Então, por exemplo, eu pego dois átomos de cloro ligados, meço a distância entre os dois núcleos, divido por 2 e tenho o raio do cloro. Por que é raio covalente? Porque os dois átomos de cloro estavam ligados por uma ligação covalente. A mesma coisa eu vou fazer com o átomo de hidrogênio. Eu pego dois átomos de hidrogênio ligados, que formam a molécula de gás hidrogênio, e meço a distância entre os dois núcleos. Divido por 2 e aí eu tenho a metade da distância da ligação, ou seja, eu tenho o raio covalente do hidrogênio. Quando eu vou ligar o hidrogênio ao cloro, eu só somo os dois raios, que eu vou ter aproximadamente o comprimento de ligação. Então, por exemplo, se eu pegar aqui 98 com 37, né? Vou ter aqui 135, que vai ser o comprimento entre a ligação HCl. Tranquilo? Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para ver hoje. Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre as características tridimensionais. Então, até agora, o que eu preciso que vocês fiquem em mente é a questão da diferença de eletronegatividade de uma ligação, a força de ligação, o comprimento de ligação, e que isso tudo tem a ver com os tipos de ligação e os átomos envolvidos. Por exemplo, a polaridade. Se eu tenho átomos diferentes, né? Eu vou ter uma ligação covalente polar. Se eu tenho átomos iguais, eu tenho uma ligação covalente apolar. A força de ligação está diretamente relacionada com a ordem de ligação, com o número de pares de elétrons isolados, né, que vai causar uma repulsão enfraquecendo a ligação. Então, a ordem de ligação, se eu tenho uma dupla, é mais forte do que uma simples, uma tripla é mais forte que uma dupla. E que o comprimento de ligação também tem algumas coisas que vão interferir. Que primeiro, né, átomos pesados têm maior comprimento de ligação quando estão ligados, e isso porque a sua eletrosfera é maior. Átomos menores têm menor comprimento de ligação, justamente porque a sua eletrosfera é menor. A ordem de ligação, né, conforme eu aumento a ordem de ligação, diminui o comprimento de ligação. E que, em caso de átomos diferentes, a soma do raio covalente é o comprimento de ligação. Até a próxima aula.